O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra, já dizia Aristóteles há séculos atrás. E um provérbio judaico nos lembra que o trabalho mais duro que existe é não fazer nada. Parece contraditório não trabalhar no dia em que se comemora o Dia do Trabalhador. Mas é assim que acontece no Brasil desde 1925 e quase todos os países do mundo comemoram a data sendo feriado em muitos deles. Mas essa história do 1º de maio ser feriado vem dos Estados Unidos no final do século XIX, em 1886, quando trabalhadores foram às ruas de Chicago protestar contra a jornada exaustiva diária que chegava até 17 horas. Homens e mulheres lutavam por uma carga horária de 8 horas e melhores condições de trabalho. No mesmo dia, 1º de maio, todos os trabalhadores americanos realizaram uma greve geral no país. As manifestações ficaram conhecidas como a Revolta de Haymarket. Nos dias seguintes, as Forças Armadas entraram no conflito repreendendo os manifestantes. Após 4 anos em consequência dos protestos realizados, a jornada de trabalho foi reduzida para 8 horas e somente em 1894 que a data passou a ser reconhecida como feriado nacional. Somente no século XX, em 1919, que a França também reduziu a jornada de trabalho para 8 horas e decretou o feriado. Logo após, diversos países passaram a tomar a mesma medida. No calendário litúrgico, o dia celebra a memória de São José Operário, o santo padroeiro dos trabalhadores. Nos Estados Unidos e Canadá, a data é celebrada na primeira segunda-feira do mês de setembro. A escolha foi feita para evitar associar a festa do trabalho com o movimento socialista. Na Nova Zelândia, celebra-se na 4ª segunda-feira de outubro, em homenagem à luta dos trabalhadores locais antes mesmo da greve geral dos Estados Unidos. Na Austrália, o Dia do Trabalho varia de acordo com cada região. Já nas Bahamas, o feriado é celebrado da primeira sexta-feira de junho. Pouquíssimos países da Ásia e África ainda não comemoram a data por questões políticas. No Brasil, a data foi oficializada pelo presidente Arthur Bernardes no dia 26 de setembro de 1924. Mas as primeiras manifestações trabalhistas também ocorreram no final do século XIX, em 1891, nas principais cidades da época, Rio de Janeiro e São Paulo. Com o passar dos anos, as pessoas passaram a se reunir por todo o país no dia 1º de maio, realizando discursos, apresentações musicais, passeatas e outras atividades. Em 1917, 50 mil pessoas paralisaram o trabalho em São Paulo. A iniciativa passou a ser prática comum sempre no dia 1º de maio. Na década de 30 e 40, o presidente Getúlio Vargas passou a utilizar o 1º de maio para homenagear os trabalhadores e divulgar mudanças e benefícios trabalhistas através de instituições de leis, como, por exemplo, a legislação sobre o salário mínimo, devendo ser reajustado anualmente, com o intuito de suprir as necessidades básicas do cidadão brasileiro. Outro exemplo foi a criação da Justiça do Trabalho, votada especificamente para resolver questões judiciais com relação aos trabalhos e aos direitos dos trabalhadores. Em Valadares, a data já foi muito comemorada, mas ainda é lembrada todos os anos pelos sindicatos de diversas categorias, entre eles o SECOM, inaugurado em 1985 na cidade. Francisco conta que os esforços iniciais foram árduos. Na época dos anos 80, teve muita luta, muita batalha, teve até morte, porque os patrões naquela época não queriam que surgisse um sindicato ou qualquer seja uma associação em defesa dos trabalhadores. O nosso primeiro presidente, o Joel Nascente, hoje é até funcionário da Câmara, é o que mais sofreu represária, porque ele veio com propósito, ele e a esposa dele, foi o primeiro presidente quando começou a associação, e naquela época ele sofreu muito. Entendeu? Muito. Chegou o ponto dele não conseguir emprego em Valadares mais. Muitos diretores nossos, naquela época, teve que ir embora, sair do país ou para outra cidade, ou até mesmo para os Estados Unidos, naquela época, porque não conseguia arrumar emprego aqui. Antes do sindicato, até mesmo da associação, não tinha, mal, vamos dizer assim, salário. Não tinha os direitos que tem hoje, não tinha questão de horas extras, não tinha um piso salarial.
que hoje a categoria nossa mesmo, ou as demais categorias, tem uma convenção coletiva que é negociado com o sindicato patronal um melhor salário para o trabalhador. Então foi esses direitos em conquista, questão de horas extras, como eu te falei, questão da periculosidade, insalubridade, uniforme, um lanche, um café, um plano de saúde, uma cesta básica, benefícios que o trabalhador precisava, até o básico, vamos dizer assim, uma hora extra que você trabalhava além da sua jornada. Jornada de trabalho é 8 horas de trabalho por dia. Naquela época a gente trabalhava até 16, chegar a 18 horas por dia. Uma coisa sobre assim, desumano, vamos dizer assim. E não tinha nenhum plus, nada, toca disso, entendeu? Era só exploração. Quando surgiu, por ter vários sindicatos no país, começou essas ondas dos anos 80, surgiram sindicatos, que foi os primeiros sindicatos, os metalúrgicos em São Paulo, começou a surgir, aí foi saindo essas ondas, foi surgindo vários sindicatos de categoria. E o nosso comércio aqui surgiu nos anos 80, mas para conseguir chegar ao nível de um sindicato, o que é hoje, teve muita luta, muita batalha, até mesmo muita represália. Ao longo dos anos, os trabalhadores tiveram direitos adquiridos perante a lei. Em 2017, o governo Temer sancionou uma lei acabando com a obrigatoriedade do imposto sindical e discursou no dia 1º de maio do mesmo ano sobre a modernização das leis trabalhistas. Iniciamos nova fase, uma fase em favor do emprego. Estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas e você terá inúmeras vantagens. Primeiro, vamos criar mais empregos. Você pensar, o que nós vamos comemorar? Até mesmo quando foi criada a reforma trabalhista, foi criada no sentido que para gerar emprego, para flexibilizar as leis para gerar emprego. O que aconteceu? Flexibilizou as leis e não foi gerado um emprego. Francisco ressalta que em Valadares houve perdas tanto para os sindicatos quanto para os trabalhadores. Antes da reforma a gente tinha o restaurantes comerciários, que o sindicato fornecia na média de 350 a 400 alimentações ao dia, preço de R$3, com direito a um copo de suco. A clínica dos comerciários, que o trabalhador, qualquer especialidade, tinha uma consulta gratuita. O sindicato pagava a consulta para ele, mais exame médico e uma sala odontológica. Com a reforma trabalhista cortando as contribuições do sindical, a principal delas, contribuição sindical, o sindicato, infelizmente, teve que fechou o restaurante, fechou a clínica dos comerciários e teve que dispensar 12 funcionários. Então hoje ficou inviável de qualquer festa, qualquer evento, principalmente o 1º de maio, que é o dia que a gente lembra da luta do trabalhador, para fazer até um dia diferente para ele, para passar isso tudo. Mas agora, infelizmente, não tem festa mais. Antes era contribuição sindical, que era um dia de trabalho do empregado que é descontado na folha de pagamento dele, no qual que desse valor, um dia de serviço dele, 60% desse valor vinha para o sindicato, os outros 40% ia para os órgãos do governo. Tinha a taxa assistencial. O que é a taxa assistencial? Toda vez que o sindicato fechava a convenção coletiva que garantia mais direito para o trabalhador, aquele que quisesse, dava uma contribuição por sindicato no ano. Diante de perdas e ganhos, o 1º de maio segue como feriado nacional e, nesse dia, vale a pena lembrar as lutas e conquistas dos trabalhadores.